Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa Angra em Revista. Comigo está o Presidente da Autarquia de Angra do Heroísmo. Muito boa tarde. Boa tarde, obrigado por estar connosco. É sempre um gosto. Presidente, vamos começar este programa de uma maneira diferente. As sextas-feiras estrelas assustam-no? Nem por isso. Já que ontem infelizmente os meus dias de azar não calham sempre no 13, são um bocadinho aleatórios, senão eu preparava melhor, mas então já me aconteceram coisas em dias de vários números e, e sexta-feira ou não, por isso é só mais um dia. Muito bem. Presidente, decorreu há 15 dias o Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. Eu perguntava-lhe que feedback nos traz desse Congresso. Um feedback muito positivo. Foi um Congresso que marcou um ponto importante na reestruturação que está a acontecer da estrutura do próprio Estado. Na verdade, nós estamos a assistir a uma reforma profundíssima da maneira como o Estado português se organiza, ou seja, um conjunto muito alargado de competências que eram exercidas pelo Governo Central estão a passar, no caso do continente, para os municípios, e os municípios, por sua vez, estão a ser organizados em comunidades intermunicipais com competências muito alargadas, entre as quais, por exemplo, a gestão dos fundos comunitários, que passa para essas entidades, a gestão daquilo que normalmente era feito pelas direções regionais da cultura, da agricultura, do ambiente, enfim, de várias naturezas, que estão a ser transferidas para uma estrutura que deixa de ter, a partir da próxima eleição autárquica, deixa de ter uma representação do governo. Nesta altura já tem, na gestão de cada uma destas estruturas, já estão 2 representantes autárquicos. A partir das próximas eleições autárquicas passam a ser geridas integralmente pela responsabilidade dos municípios, ou seja, há aqui uma transferência de competências não apenas do ponto de vista da execução das coisas, mas também do ponto de vista daquilo que é mais importante, que é a repartição de fundos, a gestão de fundos, as questões de licenciamento, enfim, há muitas matérias muito complexas que estão a ser transferidas para os municípios, para além de um fortíssimo aumento das transferências financeiras do Estado para os municípios. A questão das comissões coordenadoras, ou seja, que são, de fim de contas, as entidades que fazem a gestão a nível regional, no caso do continente, de um conjunto muito alargado de matérias, é uma questão essencial, porque a sua passagem da administração direta do Estado para a componente autárquica marca uma alteração profundíssima na maneira como o Estado se estrutura. Esta é uma matéria que, infelizmente, nos Açores ainda não teve qualquer reflexo. Nós aqui ainda nem sequer iniciámos o processo, nunca fizemos qualquer debate sério sobre esta matéria, mas obviamente que esta é uma questão essencial e é essa, de fim de contas, a mensagem que dali sai. Nós não podemos ignorar o que está acontecendo no continente, sob pena de, em pouco tempo, estarmos encurralados aqui numa espécie de pequenino gueto que, obviamente, não terá nada de bom. Aliás, nesta semana esteve em Ponta Delgada o Secretário de Estado da Administração Local e ele disse com todas as letras isto mesmo. A maior parte da comunicação social não reproduziu esta parte do discurso, mas era uma parte essencial e era bom que se olhasse para ele. Nós não podemos ficar fora deste processo, sob pena de colocarmos em perigo a sustentabilidade futura das nossas autarquias e de colocarmos em perigo também a própria autonomia, porque a autonomia tem que absorver esta alteração e tem que repartir os seus recursos com as autarquias e as autarquias têm que ser integradas no edifício autonómico. Nós não podemos ter aqui 2 estruturas separadas, uma que é a região autónoma dos Açores e os seus órgãos do governo, que absorve a quase totalidade dos impostos cobrados nos Açores, depois outra que faz a maior parte das coisas no território, que é sustentada diretamente a partir do continente. Isto não é sustentável, isto não é adequado e, portanto, é preciso muito rapidamente repensar isto tudo. Creio que é esta a principal mensagem que se trouxe da reunião da Associação Nacional de Municípios, para além de uma boa notícia, que é um aumento generalizado das transferências base para os municípios, que os municípios dos Açores, incluindo as juntas de freguesia, são fortes beneficiários, ou seja, em média, todas estas entidades têm um aumento de cerca de 16% das transferências do Estado, o que faz que, por exemplo, algumas das nossas juntas de freguesia, só transferências do Estado este ano já ultrapassem os 100 mil euros, ou seja, tem cerca de 10 mil euros ao mês para poder investir na sua freguesia, o que já é muito bom, para além dos municípios, que também têm aumentos na casa dos vários milhões de euros. E, portanto, há de facto aqui uma generosidade bem maior e uma melhor repartição de recursos do Estado. Não nada tem a ver com a região autónoma dos Açores, porque isto não é dinheiro de cá, é dinheiro vindo diretamente do Governo da República, que foi sensível aos nossos argumentos e que aumentou, mas aumentou muito mesmo,
as suas transferências para a administração local. É importante que isto também se entenda cá e é importante que se perceba que nós não podemos ter esta dicotomia entre um governo regional que não olha para estas coisas e uma região que não está interessada sequer em debater este assunto e depois um governo da República que está a investir fortemente nas autarquias dos Açores. Esse novo modelo trará mais vantagens aos cidadãos, já que são os municípios os que são mais próximos, não é? Terá mais vantagem e permitirá também resolver alguns, se for bem aplicado na nossa região, e eu espero que algum dia alguém se dedique a isto, permitirá também resolver alguns dos conflitos interilhas, porque na verdade se cada ilha se constituir como uma comunidade intermunicipal com as respectivas competências, muitos dos problemas da competição entre ilhas desaparecem. Porque na verdade em cada ilha nós devíamos tomar conta das nossas estradas, das nossas estruturas, como no continente fazem estas CIMs, de maneira que nós não precisávamos estar a dizer que em São Miguel se investiu, na Terceira se investiu, em São Jorge se investiu, porque cada um de nós teria os nossos próprios recursos e faríamos investimentos que considerássemos mais adequados. Portanto, também era uma forma de nós resolvermos o nosso relacionamento interno e reforçarmos a autonomia da região. O que nós não podemos é ter um parlamento gigante como temos nos Açores e termos esta estrutura absolutamente perdulária que está aqui e depois não corresponder a um serviço real prestado aos cidadãos. E é este o problema que tem que ser resolvido e tem que ser resolvido com urgência. Sou pena de, obviamente, tudo isto apodrecer e depois vai-se desmoronar. E, portanto, antes que aconteça e antes que nós fiquemos, de facto, num cantinho, é bom que este assunto seja debatido e é bom que esta questão salte para a primeira linha das preocupações políticas na região. É preciso fazer uma reforma da autonomia que, no fim de contas, também corresponderá aos 50 anos de autonomia, que nós estamos a aproximar-nos rapidamente deles. A verdade é que meio século depois a idade chegou e é preciso repensar isto e dar-lhe verdadeira consistência e, particularmente, é preciso integrar na estrutura autonómica o poder local. Sou pena de nós estarmos a criar uma situação de ensanduichamento da autonomia, ou seja, as autarquias necessariamente vão crescer em competências e em capacidade financeira, o Estado também vai se consolidando porque vai ficar mais fluido e mais fácil de gerir com o que está a ser feito no continente e a autonomia vai ficar entalada entre estas duas realidades. Se nós não quisermos que isto aconteça, temos que rapidamente começar a debater este assunto. Claro que, do ponto de vista do ciclo político, já é tarde demais. Nós já estamos em plena campanha eleitoral para as eleições que vão acontecer algures no próximo ano. Não sei se... No próximo ano, garantidamente. Garantidamente. Não sei se cedo, se tarde. Isso vai depender se o orçamento vai ser aprovado ou não, mas vão acontecer no próximo ano, algures. E já estamos, basta olhar para o panorama político e aquilo que cada um está a dizer. Nós estamos claramente em campanha eleitoral. Portanto, nesta altura já não é a altura para debater um assunto destes, mas é um assunto que devia ser colocado nos programas eleitorais dos partidos políticos para o próximo mandato. Porque claramente este é um grande desafio. Não devíamos estar à espera que seja aplicado em território continental para depois aplicar aqui. Já deveríamos ter começado o comboio, não é? Este é um assunto antigo, é um assunto que já se vem a falar há vários anos. Nós já devíamos ter estabelecido a nossa própria estratégia e já devíamos ter debatido cá dentro. Ainda não o fizemos, do meu ponto de vista, isso é um erro gravíssimo que poderá sair caro à estrutura autonómica. Mas agora, na verdade, o que interessa mesmo é considerar esta matéria nos programas eleitorais do próximo mandato, porque para este mandato o assunto está mais ou menos fechado. Muito bem, Presidente, a Angra do Heroísmo neste momento está repleta de património cultural, digamos assim, entre aspas, em nível de pessoas, obviamente. De pessoas e de debates. Portanto, está a decorrer a Bienal Ibérica de Património Cultural na cidade de Angra. Este é um evento também muito importante que decorre desde a passada quinta-feira até ao próximo domingo. Muito importante. Este é um evento que se enquadra num ano em que nós demos já centralidade. Agora, a primeira vez que vem aos Açores um evento deste tipo. Sim, é um evento que tem peso, é a primeira vez que está nos Açores e é um evento que se enquadra numa comemoração bastante mais alargada, que são os 40 anos de Angra enquanto património mundial, em que da parte do município houve um grande esforço no sentido de lhe dar realidade. Nós fizemos nestes últimos anos um grande investimento na recuperação do património, que aliás agora já se começa a ver, exatamente visando este ano, e vamos ter o encerramento desta celebração. O ponto alto será no dia 7 de dezembro, estamos quase lá, o tempo voa, será no dia 7 de dezembro com a inauguração da Igreja das Concessionistas, que é o investimento mais vistoso que se fez. Na verdade, o município, nestes últimos anos, colocou cerca de 6 milhões de euros nesta área, portanto, fez um grande investimento no sentido de nós recuperarmos parte do nosso património que estava
em ruínas desde o sismo. Claro que ainda não conseguimos tudo, mas demos passos gigantes no sentido de resolver o assunto. Agora falta dar os passos seguintes, que é resolver o assunto dos 2 claustros que ainda estão arruinados, que era matéria que estava acordada com o Governo Regional, mas que infelizmente o Governo nada fez e, portanto, estamos praticamente no ponto zero e temos de começar a pensar o que fazer a seguir e provavelmente o município, mais uma vez, chamará o assunto a si, já que não há capacidade do outro lado. E, portanto, vamos ver o que é que fazemos. O Presidente, no arranque da Bienal, disse 2 coisas interessantes, que não é, património não significa musealizar as coisas, nem significa imobilismo. Ou seja, não temos que pôr aquilo numa caixinha. Não, pelo contrário, património, e particularmente património mundial numa cidade que se quer viva e atuante, significa muito dinamismo e significa ter a capacidade de perceber aquilo que é o património e aquilo que deve ser preservado e ter o respectivo tratamento e respeito, que é aquilo que a Câmara tem vindo a fazer com a reconstrução, com o arranjo das coisas. Nós não queremos ruínas, isto não é o Foro Romano nem Conímbriga, nós não vivemos no meio de um campo de ruínas, vivemos numa cidade que se quer viva e atuante e numa cidade que se quer bem conservada. E para nós conservarmos bem o património é preciso gerar recursos, e gerar recursos significa economia. Portanto, não é com medidas de imobilismo e com criação de obstáculos a tudo que é investimento que nós vamos com certeza conseguir manter a nossa cidade viva e a nossa cidade bem conservada. E esta é uma mensagem essencial e ainda bem que a temática também desta Bienal foi muito bem escolhida, tecnologia e património. Exatamente. Porque na verdade aquilo que se quer dizer é que o património depende da tecnologia, precisa do progresso. Relacionam-se neste caso. Relacionam-se e ajudam-se mutuamente. Património não significa parar nem transformar a cidade num museu, significa dar-lhe vida e trazer atividade de forma que ela consiga gerar dinheiro para que as pessoas tenham dinheiro para pintar as suas casas, manter os seus edifícios e manter a cidade viva. E é isso que nós, Câmara, temos vindo a tentar fazer e, modéstia à parte, acho que com algum sucesso, porque na verdade todos os que nos visitam acham a nossa cidade super bem conservada. Claro que a perfeição não existe, ainda há aqui e ali uma mancha que nós gostaríamos que não existisse, mas a verdade é que quem olha para trás algumas décadas e olha para a nossa cidade hoje vê uma diferença gigantesca de dinamismo e de conservação. E é isso que nós temos que fazer e temos que pôr ponto final em visões perfeitamente retrógradas que confundiam património com naftalina, ou seja, isto não é pôr umas bolinhas de naftalina e deixa ficar assim que está bom e deixar as ruínas ficarem ruínas porque são ruínas e coisas no género. Isso não é aceitável, nem é de gente que respeita verdadeiramente o património. São visões anacrónicas que não podem ser aceitas e ainda bem também que finalmente eu vi a senhora Secretária Regional, que tem a responsabilidade da cultura, a dizer o mesmo e, portanto, estamos de acordo e agora é preciso transformar este acordo numa verdadeira ação e pôr ordem na Casa da Cultura, que de vez em quando precisa. O Presidente falou em ação e acho que o próximo tema pode entrar por aí. O Governo está de acordo com essa temática, mas no fundo, Angra, se formos olhar para ela, há muitos edifícios públicos que necessitam de restauro. Muitos mesmo. Há aqui algo que não está a bater certo. Aqui nas traseiras do Rádio Clube Angra está um que está a gritar por socorro há vários anos e que neste momento tem a rua com umas cancelas, porque estão a cair vidros e telhas, e é um edifício que é propriedade da região. Isso não é aceitável, mas basta olhar para o edifício da Junta Geral ou para o Museu de Angra para se ver que a falta de tinta é gritante. Ou seja, é preciso passar aqui um bocadinho das palavras. Não, é preciso passar das palavras à ação e particularmente é preciso perceber que esta coisa do património não é andar a tentar perseguir pessoas porque têm janelas de PVC em vez de ou janelas de madeira ou outra coisa qualquer. Portanto, isso não é a questão essencial. A questão essencial é mesmo investir no património e mantê-lo e respeitar esse património, porque deixar as coisas apodrecer é o pior dos caminhos. E no fundo para possíveis. que nós o possamos usar. Para que nós possamos usar e para que esse património fique ao serviço da nossa sociedade, porque é isso mesmo que se pretende. Até porque esta questão do património não é e não pode nunca ser vista como passado. Da mesma forma que os nossos antepassados ligaram este património, nós temos a obrigação de o acrescentar e legá-lo melhorado para as gerações futuras, porque o património é algo que se constrói geração após geração e não propriamente uma coisa, não foi porque no século XVI alguém fez que fica no século XVI, não, no XVII, no XVIII, XIX, no XX e esperemos que no XXI e no XXII e no XXIII e por aí adiante se continue a construir património e é esse que é o grande desafio, é o desafio de constantemente acrescentarmos àquilo que recebemos. A palavra património tem uma origem naquilo que todos nós conhecemos, na herança que recebemos dos nossos pais. E aquilo que se espera de um bom filho é que não dissipe a herança dos pais, mas que a acrescente e que passe para a geração seguinte melhorada e não empobrecida.
E é isso que se espera de nós enquanto geração que herdou do passado este riquíssimo património, mas que tem a obrigação de o legar para as gerações futuras acrescentado e não diminuído. E, portanto, não é com ruínas que nós vamos contribuir para isto. Presidente, património, na sua opinião, terá de ser só o turismo ou não? Não, o turismo é apenas uma forma de utilizarmos o património. O património é, acima de tudo, nós termos um respeito muito grande pela nossa própria cultura e nós, enquanto residentes nesta terra, beneficiarmos dele. O turismo não é o objetivo. O objetivo é a qualidade de vida das pessoas que aqui vivem. O turismo é apenas uma forma de garantir dinheiro que permite essa qualidade de vida. Nós não precisamos do turismo pelo turismo e nós não existimos para que nos visitem. Nós queremos que nos visitem para que nós possamos viver melhor e é isso que é o objetivo. De vez em quando nós confundimos as coisas e de vez em quando eu sou deparado com esse tipo de observação. Não sei o quê, porque eu vi um turista que até escorregou na rua. Pois eu tenho pena que o turista escorregue na rua, mas eu prefiro que os locais não escorreguem na rua e que nós nos sentimos todos muito bem a viver na nossa própria terra. Portanto, o património destina-se essencialmente à nossa própria fruição, enquanto residentes nesta terra, e obviamente teremos muito gosto em partilhar essa fruição com quem nos visita e esperemos que haja muita gente a visitar-nos e que isso gere riqueza para que nós possamos viver melhor aqui. Este é que tem que ser o objetivo e não o contrário. Nós não somos propriamente manequins ou outra forma qualquer de enfeitar a cidade para os outros verem. Nós é que somos os donos dela e somos residentes e é para nós que a cidade tem que funcionar. Obviamente, cheios de boa vontade e muito interessados em partilhar com quem venha por bem. Presidente, sente que este ano vai marcar aqui a parte sensível das pessoas, digamos assim, principalmente depois de umas São Joaninas que também marcaram este tema, sente que as pessoas estão mais sensibilizadas para... Eu creio que em Angra as pessoas estão muito sensibilizadas para o património, na ilha toda. E, na verdade, eu acho que quando nós ouvimos um relato de futebol, que é normalmente que está nas antípodas, normalmente das preocupações culturais, e quem está a fazer o relato diz de Angra, cidade de património mundial, não sei, pronto, isto mostra que, de facto, chegamos onde tínhamos que chegar e hoje estas coisas do património são aceites e consideradas como boas pela grande maioria dos nossos concidadãos. Claro que há sempre alguém que se chateia porque queria fazer qualquer coisa que não podia fazer na sua casa, mas a verdade é que a grande maioria das pessoas se sente bem e se sente confortável com esta situação e, portanto, ainda bem que assim é. E a verdade também é que tem havido um grande empenho por parte das pessoas. Basta olhar para a nossa cidade. Os edifícios privados são os que melhor conservados estão. E isso mostra que as pessoas têm esse cuidado e têm essa vontade. Portanto, eu creio que não há nenhuma razão para nós considerarmos que o nosso povo não considera bem o património. Antes, pelo contrário, é o nosso povo que é o grande sustentáculo do património. Não é com certeza das entidades públicas, basta olhar para o estado dos tais edifícios públicos que há bocadinho falávamos, porque se todos nós tivéssemos para com o nosso património o mesmo tipo de ação, a nossa cidade seria um campo de ruínas. Não é. Antes, pelo contrário, é uma cidade que está super bem conservada. O que é que vamos poder absorver destes 200 participantes que vêm? Bom, eu creio que há aqui experiências interessantes, da mesma maneira que nós também temos aqui experiências interessantes, porque Angra, felizmente, tem estado na vanguarda destas coisas e, ao mesmo tempo que está aqui a decorrer este evento, Angra está a participar num evento que está em Bruges, organizado também pelas cidades que são património mundial, em que nós estamos lá representados e estamos a partilhar as nossas experiências e a verdade é que nós temos muito que aprender com os outros, mas também temos muito que ensinar, porque Angra tem um percurso extraordinário nesta matéria. Preciso não esquecer que em 1980 isto era um campo de ruínas e nós, de 80 até hoje, conseguimos chegar onde chegamos e, portanto, há aqui muito que aprender connosco. Portanto, esta partilha de esta Bienal é isso mesmo, é uma partilha, não é só para nós aprendermos, é também para nós ensinarmos e, obviamente, para aprendermos. E, particularmente, há aqui coisas interessantes que têm a ver com a tecnologia. Nós estamos a fazer um grande investimento ali no centro interpretativo do ponto de vista tecnológico e, portanto, também é importante vermos o que melhor se faz do ponto de vista, por exemplo, da visitação virtual, dos audioguias, das questões da eletrónica ao serviço do património. E há muita coisa mesmo que aprender, mas também a verdade é que nós, por exemplo, estamos na frente na utilização, por exemplo, das tecnologias da informação na leitura dos contadores de água ou na monitorização de um conjunto de parâmetros nas questões que têm a ver com a meteorologia, com a sismologia. Portanto, há muita coisa que Angra está mesmo na frente e nós temos hoje uma rede de informática que é das melhores que estão ao serviço das cidades. Portanto,
há aqui muita coisa para aprender, muita coisa para ensinar e, portanto, é sempre bom termos esta partilha e recebermos as outras pessoas. Mas às vezes nós temos a ideia que quem vem de fora traz grandes coisas, mas também espero que levem daqui grandes coisas. Certamente também levarão qualquer coisa daqui, certamente. Presidente, algo que marca a história também é a chegada dos britânicos à Ilha Terceira e foi inaugurado um monumento aqui. Bom, nós o que resolvemos fazer foi reinaugurar uma coisa. Como as pessoas mais antigas lembram-se que quando se comemoraram os 50 anos foi colocado naquele lugar um aviãozinho. Mas acabou por cair com o intempério dos ventos? Não, que acho que mais pelo vandalismo e há uns anos atrás não houve o cuidado que deveria ter havido na sua manutenção e ele acabou por ser recolhido para a base e felizmente que ainda existe e está lá. E por isso nós resolvemos recriar no mesmo espaço, no mesmo lugar, uma memória. Algo mais moderno e que dura um bocadinho, se calhar mais, porque não é tão fácil vandalismo. Não, nesta altura é mesmo difícil porque estamos a falar numa chapa de aço cortante, que não é propriamente uma coisa que se possa facilmente... Mas o que interessa aqui é perceber o que é que nós estamos a falar. E estamos a falar em algo que também se inclui nesta celebração dos 40 anos da Angra Património Mundial, porque a história constrói-se e continua-se a construir. E a verdade é que a chegada dos britânicos, e não se comemoram propriamente, não é uma comemoração, é mais criar um elemento físico de memória, porque obviamente não chegaram cá pela melhor das razões, chegaram cá num momento trágico da história do mundo, em plena Segunda Guerra Mundial, mas a verdade é que a Terceira teve uma história diferente por causa disso. A chegada dos britânicos abriu um caminho que levou à criação da Base das Lajes, a transferência da Base das Lajes em 1946 dos britânicos para os americanos e um boom de emprego que mudou completamente a história da Terceira. A verdade é que a segunda metade do século XX a Terceira viveu essencialmente em torno da Base das Lajes e nós hoje temos uma população que, do ponto de vista da sua composição e da percentagem em relação ao total dos açorianos, é muito diferente. Nós, provavelmente, não for aquele desembarque e não for à Base das Lajes, teríamos hoje 20 mil habitantes a menos, talvez, 15 mil a menos, pelo menos. Ou seja, já seríamos também menos evoluídos. E a verdade é que tudo mudou a partir daquele dia. Portanto, o que ali está lembrado foi um dia que mudou a história desta cidade, a história desta ilha, a história dos Açores e que acabou por ter um impacto profundo sobre Portugal. Porque, na verdade, não fora aquele desembarque e não fora a Base das Lajes, Portugal não teria sido admitido na NATO, porque era uma ditadura. A ditadura não teria sido tolerada no fim da Segunda Guerra Mundial. A guerra colonial teria tido um desfecho bastante mais cedo, provavelmente, e, portanto, teríamos tido uma evolução muito diferente daquela que tivemos. Portanto, é um dia que ali está simbolizado, que marcou o arranque de um processo que mudou a história da Terceira, que mudou a história do país e que teve um efeito global, porque depois, obviamente, também foi mais um contributo para a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial e que levou à construção do nosso mundo. Portanto, é isso que ali está lembrado e é bom que as pessoas percebam isso. Portanto, não é um monumento para glorificar um desembarque de tropas estrangeiras aqui, é um monumento que marca uma memória de um tempo e de tudo aquilo que esse tempo gerou. E é bom que as pessoas percebam isto, porque muita gente, os mais novos, não fazem ideia do que é que aconteceu aqui. E, portanto, aquilo é uma espécie de chamada de atenção para isto e para nós também fazermos alguma reflexão sobre a nossa própria história. E isto integra-se nos 40 anos da Angra Património Mundial, porque também ali se construiu património histórico e a partir dali se iniciou um processo que hoje permite que nós possamos falar, por exemplo, como fez e muito bem a Sra. Secretária Regional na Bienal, falar, por exemplo, no turismo militar, porque é um ponto essencial. Que também já foi abordado na Câmara Municipal. Sim, há uns tempos atrás. É um ponto essencial na diferenciação da Terceira em relação ao resto das ilhas e em relação ao resto do país, porque de facto, tirando Timor, que foi invadido primeiro por australianos e depois por japoneses, enfim, que teve uma história complexa durante a Segunda Guerra Mundial, nós fomos a parcela do território, a parte de Santa Maria um bocadinho mais tarde, em um contexto um bocadinho diferente, que tivemos uma participação direta naquilo que foi o grande conflito da Segunda Guerra Mundial. Presidente, algo que também podemos recuar aqui também na história para relembrar e que ficou prometido no último programa, mas alargamos Nós o programa em si e havia o rally, portanto não podemos prolongar mais o programa,
falo de José Agostinho e daquele momento que já foi no final de setembro, de mais uma coletânea e que Sim. pode ser consultada por qualquer um. E é um trabalho que, mais uma vez, tenho que agradecer aqui ao Rádio Clube de Angra, enfim, a sua colaboração e a sua dádiva, porque, na verdade, não fora a capacidade do Rádio Clube de Angra de preservar também o seu arquivo e nós teríamos perdido este que também é um património importante do nosso passado. Na verdade, são conferências magníficas que, apesar de terem já 5, 6 décadas em cima de si, mantêm uma enorme atualidade e mantêm uma forma de comunicação absolutamente cativante. Portanto, fica aqui o meu desafio, vão ao Angrosfera, elas estão lá disponíveis e podem ouvir, escolhendo o tema, o Tenente-Coronel José Agostinho a explicar sismos, aves, pontos da nossa história, enfim, é uma fonte enorme de sabedoria e feito com bom humor e com uma grande capacidade de comunicação, que apesar deste tempo que passou, ainda encanta, e por isso fica também o meu convite e o meu agradecimento ao Rádio Clube de Angra, porque de facto sem o Rádio Clube de Angra e sem o seu arquivo não teríamos este pequenino tesouro que ali está. Também foi curioso porque o José Agostinho lá está, falava nos sismos, nas intempéries, e naquele dia foi exatamente o dia que aconteceram aqueles 2 sismos de 4 na ilha terceira, portanto... Há coincidência, aliás esse dia foi um dia de estranhas coincidências. Nós começámos amanhã por entregar ao Civisa os uns equipamentos de monitorização. Mal sabíamos nós, que isto aconteceu às 11 da manhã, exatamente, que à meia da tarde os equipamentos lá está, já estariam no centro dos acontecimentos. E a verdade é que as coisas, enfim, as coincidências acontecem e esta foi mais uma boa coincidência e felizmente os sismos foram inócuos, não causaram nada de mal, mas a verdade é que isto mostra a necessidade de nos mantermos atentos e de termos um bom sistema de vigilância e de proteção civil, que é uma das questões essenciais, e aí também o município se esforçou e fez um investimento no sentido de melhorar a cobertura da ilha para que possamos ter algumas certezas sobre o que está a acontecer. Presidente, para terminar, eu perguntava-lhe e pedia-lhe um feedback do Angra-JAS. O Angra-JAS foi mais uma vez excelente, foi excelente quer do ponto de vista da parte artística e do trabalho que foi feito pelos convidados, quer também do ponto de vista do público, em que houve uma grande adesão do público e cada vez nós vemos mais gente vinda do exterior a participar no Angra-JAS. Portanto, o Angra-JAS é um daqueles eventos que merece o apoio e a atenção de todos. E a verdade é que, infelizmente, é também um daqueles eventos em que a participação da região ficou muito diminuída, mas é preciso puxá-lo e é preciso restaurar as coisas. Nós não podemos, e isso é importante também dizer, a Câmara tem feito os possíveis por manter todos estes eventos, mas isto tem um peso muito grande, ou seja, nós estamos a substituir ao Governo Regional no financiamento de praticamente tudo o que acontece neste concelho. Caso para dizer que o Milheiro tem fundo. Exatamente, o Milheiro tem fundo e é preciso não desequilibrar as contas da Câmara de Angra e, portanto, nós este ano chegámos à frente e chegámos praticamente ao limite daquilo que é possível fazer. Portanto, nós não podemos continuar a fazer este tipo de principalmente prestação. Num evento tão cimentado já como o Angra-JAS. Mas não é só, o Angra-JAS obviamente é um dos melhores eventos que acontece neste arquipélago e um dos melhores do país e que deveríamos ser uma atenção muito especial, mas não só isso, foi o Falcazores, foi não sei quantas coisas que aconteceram por aí adiante, desde provas desportivas até eventos culturais, em que nós tivemos que suportar praticamente tudo. Por exemplo, um que está a decorrer agora, que é o da Arsena, que está a acontecer aqui nas freguesias do Noroeste, desde os Biscoitos até ao Raminho, em que a Câmara teve que assumir praticamente tudo porque mais ninguém se chegou à frente. Isto não pode continuar assim e é preciso as pessoas também lembrarem-se de uma coisa, que a região fica com todos os impostos cobrados nos Açores. Nós recebemos, as câmaras destes impostos dos Açores, recebemos 5% do IRS e 0, qualquer coisa por cento do IVA. 0,37, creio eu, do IVA. E é isso que nós recebemos. O resto é para o Governo Regional, portanto é bom que quem recebe o dinheiro todo o use como deve ser. Realmente o Presidente tocou num aspecto que, pronto, estamos a falar do Angra-JAS, mas podemos alargar aqui a outras atividades, quer desportivas, quer culturais. Há aqui uma grande manifestação contra os apoios que estão a ser financiados através do Governo. Realmente a Câmara não pode, vai chegar a uma altura que não poderá chegar a mais, claro, a verdade é essa.
que olhar é que temos que ter e que olhar é que o Governo tem que ter para este tipo de atividades? Por exemplo, tivemos agora uma prova em Angra que contou com 500 atletas, teremos uma em abril do próximo ano aqui da Associação de Canoagem que terá para aí 300 atletas. Isto traz valor à região e à ilha. Traz um enorme valor à região e à ilha, para além de valorizar muito aquilo que nós somos, ou seja, é importante manter a nossa cultura, o nosso desporto vivos e atuantes, e isso só se faz com a participação pública. Nós pagamos impostos também para que isso aconteça, e é preciso que isso aconteça mesmo e que não se continue a engordar a administração, a contratar mais pessoas e outras coisas que têm vindo a acontecer quando se diz que não há dinheiro. Portanto, as coisas têm que ter esta clareza e é preciso que haja da parte de quem gere aquilo que é o nosso dinheiro, porque estamos a falar dos nossos impostos, tem que haver também uma responsabilidade perante todos nós. Portanto, eu custa-me ver essa situação atual, porque uma coisa era se não houvesse mesmo dinheiro e nada tivesse a acontecer, mas aparentemente há dinheiro para algumas coisas, não há dinheiro para outras. Isso tem a ver com escolhas, obviamente governar é escolher, mas é preciso que cada um assuma as responsabilidades das escolhas que faz e particularmente é preciso perceber que os municípios, felizmente, estão bem. No ano que vem ainda melhores estarão, porque o Governo da República foi generoso para connosco. Portanto, vamos ter mais dinheiro. Há que agradecer também essa parte já agora. Não há bem agradecer, porque é uma obrigação, mas há que reconhecer. Só a Câmara de Angra tem um aumento de transferências na casa de perto dos 3 milhões. E, portanto, isso vem ajudar as nossas contas e vai-nos permitir manter a nossa atividade e alargá-la. Mas a verdade é que quando nós pagamos impostos, não pode recair tudo sobre as autarquias, até porque os impostos são pagos a outra entidade. Muito bem, Presidente, obrigado por Eu é que agradeço, programa. É sempre um prazer. Continuação de boa Bienal, já que ela só acaba amanhã. Portanto... Vamos fazer com que seja uma boa Bienal e espero que quem nos visite saia daqui dando por bem emprego. Já agora estão todos convidados, não é? Podem sempre passar ali pelo centro interpretativo para ver uma belíssima exposição que lá está e também para conhecer o interior daquele edifício, que eu sei que há muita gente que olha para aquilo com alguma curiosidade. Está aberto ao público, a porta está aberta, façam um favor de nos visitar. Presidente, continuação de um bom sábado e de um bom fim de semana. Obrigado para si que nos ouve também. Continuação de um bom sábado e de um bom fim de semana. Angra em Revista, no Rádio Clube de Angra, quinzenalmente aos sábados.